Olá, seja bem-vindo a mais um podcast ViviPod. Hoje eu estou aqui com o Dr. Alain Mesavilla. Acertei, né? Acertou. Ele é alergista e imunologista. A gente está passando aí por várias coisas importantes nessa fase agora de seca e tudo. Eu gostaria muito que ele falasse um pouco. Primeiro, seja bem-vindo, doutor. Fica à vontade, vamos falar. Eu sei que você nas suas redes sociais, gente, já o sigam, por favor. É perfeito para dar dica, adoro, sigo, compartilho. E ele super divide conhecimento, você vai gostar bastante dele. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor, primeiro, eu sei que é a dúvida de muitos em casa, assim como é a minha, o que faz um alergista e um imunologista? São coisas distintas? São coisas distintas. Bom, então, a nossa especialidade, ela é uma especialidade bem antiga, né? Apesar de ser pouco conhecida, ela é uma especialidade bem antiga. Então, somos duas especialidades distintas, mas que elas se entrelaçam em grande maior parte das vezes, né? Então, o alergista, ele vai cuidar de doenças relacionadas a alergias. Alergias respiratórias, alergias de pele, alergias alimentares. Então, a gente vê bastante coisa. Rinite, asma, alergia alimentar, dermatite de contato e tudo isso. Já na imunologia, nós conversamos sobre as deficiências da imunidade, que é quando nós estamos falando em pacientes com... Eu costumo resumir assim: as alterações da imunidade é quando o paciente ele apresenta várias infecções graves e de repetição, e sempre aquelas infecções que não evoluem de forma favorável, mas a imunologia ela também pode estar envolvida em algumas outras coisas. Então, em algumas deficiências que podem levar a câncer e tudo isso, então nós conseguimos tentar mapear, né? Eu falo de tentar porque é difícil a gente dosar tudo hoje em dia que nós poderíamos dosar, isso é mais em pesquisa, mas a gente consegue mapear ali muito bem o que a imunidade pode nos trazer, né? Então são duas especialidades e elas se entrelaçam porque é o sistema imunológico que controla ali a alergia, né? Então quando nós estamos falando de alergia, nós estamos falando em uma resposta imunomediada exagerada. Então eu tenho uma resposta ao do meu sistema imunológico a algum agente externo e ela é sempre exagerada, então ela é sempre para cima. E aí que vem o termo alergia. Entendi. Doutor, quando a gente vê, assim, crianças, vamos supor que normalmente passa por um período de aleitamento materno, enfim, e já começa a desenvolver algumas coisas. Geralmente não é assim que nasce, aliás, tem algumas medicações, né, que tem crianças que têm alergia assim que nasce e não pode, pelo que eu sei. Agora, alergia mesmo, vamos supor, quando eu tenho um filho que quando eu tirei do aleitamento materno, assim que eu tirei, começaram a aparecer todas as alergias possíveis respiratórias. Super chata com alimentação, fui super isso, aquilo. Por que que uma criança nasce, entre aspas, com esse tipo de alergia, desenvolve... Depois, eu quero falar de alergias tardias, mas vamos falar primeiro da criança. Por que que essa criança nasce e já desenvolve algum tipo de alergia, mesmo com um aleitamento materno, com boa alimentação? Sim. Bom, nós sabemos que a gente não nasce com uma alergia, né? Nós temos alguns fatores que a gente pode ter que pode desenvolver uma alergia ou não. Então, nós temos ali 3 fatores principais para a gente chegar a ter uma alergia. Então, eu tenho meu fator genético, que algumas alergias elas são geneticamente passadas para os filhos. Eu tenho um fator individual, que é o meu fator somente meu em achar aquilo como sendo diferente de mim, e tem o fator ambiental, que é o fator do ambiente, do que eu vou ter contato que vai me trazer ali os meus sintomas. Então, eu tenho ali esses 3 vertentes que levam o paciente a ter uma alergia, né? Então, quando nós estamos falando de alergias na infância, né, que é até que eu acho que entra um pouco a sua pergunta, e hoje a gente pode trazer que as alergias estão cada vez mais precoces, e a gente está mudando alguns termos que antes a gente chamava de marcha atópica, que é quando uma alergia poderia ocasionar a outra. Então, o paciente começava com alergia de pele, depois vinha para rinite, asma e a alergia alimentar. Hoje em dia a gente está tentando mudar esse conceito, né? Então até a minha professora da Unicamp, que é a Ariana, ela tenta implementar um termo de teia atópica. Nossa. Onde tudo está interligado e está acontecendo de forma simultânea.
Então a gente vê esse aumento das alergias mesmo, né? Não sei se eu respondi sua pergunta. Assim, ó, porque quando eu olho para uma criança, eu fico assim, imagina, você acabou de me falar assim, existem 3 jeitos, né? Mas o hereditário, né, que você chama de... Genético. Fator genético. Esse fator, eu acho que é o que mais... Como você falou assim, é uma teia, aí entra na parte imunológica. Sim. É porque a parte imunológica que vai mandar... Que vai comandar tudo, que vai fazer a produção de mecanismos imunológicos que vão levar ali aquela reação ou aquela memória, né? A um alérgeno, alguma coisa que pode levar à alergia. Eu morei muito tempo na Inglaterra, né? Lá tem entra na primavera, é uma loucura. Aqui no Brasil, eu vejo pouco, assim, tanto que eu vejo lá, sabe? Vende remédio à vontade, o pessoal desesperado, tranca tudo, não sente mais cheiro. É como se fosse uma rinite ao pólen. Existe isso mesmo, né? A gente fala da época de polinização. Aqui no Brasil nós temos e vemos isso muito no sul. Então, no sul ainda nós temos uma polinização mais cravada, tá? E os pacientes sofrem bastante. Porém, a gente vê que os pacientes, aqui no Sudeste, a gente não tem mais estação. Num dia a gente tem todas as estações de temperatura. E aí sim, isso a gente vê que esses fatores podem levar o excesso do pólen, por exemplo, lá na Inglaterra. Pode sensibilizar. O organismo pode reconhecer aquela partícula como sendo estranha e pode fazer um mecanismo ali de memória para quando age, entra em contato de novo com o pólen, eu tenho uma reação para evitar ali os meus sintomas e tudo isso. Mecanismo de proteção que gera sintoma. Eu preciso falar das alergias tardias, porque eu fiquei lá 7 anos. E várias pessoas, assim, chega, fica 2, 3 anos bem, e depois, agora chama e tem essa como é que fala? Reação do corpo ao pólen que não tinha antes. Por que isso acontece? Bom, primeiro, 2 coisas. Se eu não tinha antes, eu posso ter contato com aquele pólen em primeiro momento. Tive contato lá, me sensibilizei, fiz anticorpo de memória e ele vai atacar toda vez que eu entro em contato com o pólen. Ou quando, gosto de olhar, o paciente melhorou. Eu tenho mecanismos imunológicos de tolerância, né? O meu sistema imunológico, ele tenta controlar isso de toda forma, né? Controlar o meu quadro alérgico. Então, por exemplo, tem alergia ao pólen, mas 2 anos já não tem mais. O meu sistema imunológico conseguiu controlar aquele anticorpo de memória que ele fez. E isso já me controla todos os meus sintomas. Por isso que o paciente pode melhorar. Que é a grande parte da evolução das alergias alimentares, elas tendem a ser assim. A gente sabe que hoje está cada vez mais tardio a sua resolução espontânea, mas ela ainda tende a ser assim. De uma hora ela melhora, né? Porém, a gente não vê isso em rinite, em asma, porque a gente não consegue fazer tolerância para os ácaros. Eu acho... voltando, eu preciso falar da rinite, eu vou voltar depois nas alergias tardias, porque eu acho importante, porque isso aconteceu comigo. Depois de uma idade, eu tive, e sem nunca ter tido quando era criança. Voltando à rinite. Doutor, quando eu vejo o quadro de rinite, eu acho que cada vez mais eu vejo pessoas com rinite. E as pessoas que nunca tiveram. E a rinite e a sinusite, pode só explicar, porque assim, a galera falou assim, todas as ites eu tenho. Mas de todas elas, eu acho que a rinite é a pior. Não sei, porque acho que ela não tem cura, como você falou. Meu filho fez aquele testes, que depois eu quero explicar os testes para identificar as alergias. Mas quando ele fez, ele deu muita alergia a ácaro. O ácaro dele deu lá em cima. Aí eu comprei aparelho de ozônio e fiz. Eu até achei que deu uma melhora boa, o ozônio. O ozônio. Depois, se você quiser falar sobre isso, acho legal. Agora, quando eu olho para ele não tem fim. Ele tem vários tipos de rinite. Quando troca de tempo, quando há ácaro, várias. Você pode explicar um pouco delas e depois como a gente faz para caseiramente para melhorar? Nós temos vários tipos de rinite. Primeiro, a rinite, ele é um termo que me mostra que eu tenho uma inflamação na pele que recobre o meu nariz por dentro. Então, a minha mucosa nasal, quando ela inflama por algum motivo, eu tenho uma rinite.
Então, o nome da rinite é uma inflamação da mucosa nasal, que tem várias causas. A causa mais comum é a rinite alérgica, onde eu faço anticorpo de memória contra alguma coisa. Vamos dar o exemplo do ácaro. E toda vez que eu entro em contato com o ácaro, eu tenho sintoma local, vai ter uma reação inflamatória no meu nariz como tentativa de proteção. Por quê? Meu nariz vai entupir para tentar evitar com que o ácaro entre na via aérea. Meu nariz vai escorrer para tirar aquela secreção. Sim. Eu vou espirrar para tentar jogar para fora o que está me fazendo mal. Então, é uma reação imunomediada exagerada. Então, a gente sabe que o paciente que tem as doenças alérgicas, elas podem sim, uma ir evoluindo para outra, né? E as das respiratórias são as mais comuns. E aí, quando a gente volta para os outros tipos de rinite, a gente tem rinite vasomotora, rinite gustativa, rinite hormonal, rinite irritativa. Eu tenho vários tipos de rinite, cada um com a sua nuance. Depois da rinite alérgica, a rinite mais comum é a rinite por variação climática, que é a vasomotora. Tá no lugar frio, entra no lugar quente, meu nariz tranca. Tá? É também um mecanismo de proteção. Então tem várias rinites e cada uma tem seu tratamento específico. Nossa, então não tem como tratar uma. A rinite tem várias coisas que você pode fazer e depende de cada tipo. Justamente. Nossa. E uma vai melhorando, né? Mas geralmente elas andam juntas, doutor? Pode. Principalmente a rinite alérgica, ela traz as outras rinites. Ela traz uma mucosa mais irritada. Por quê? Alguém já estudou, lógico, mas alguém já tem uma resposta? Para esse mecanismo de proteção. É um mecanismo de proteção. Do sistema imunológico. Está protegendo. Ele reconhece aquilo como sendo diferente e eu vou proteger aquilo porque não é igual a mim. É difícil o mundo sem ácaro, né? É super difícil. Tem uma pesquisa que fala que limpeza terminal de UTI, aquela que lava até o teto, ela reduz apenas 60% de ácaro do ambiente. Nossa. Então, os cuidados ambientais, eles ajudam muito. Não varrer casa, só passar pano, tirar pó com pano úmido, lavar tapetes, cortinas, de preferência não tem quando tiver lavar, trocar roupa de cama e tudo isso ajuda. Mas em uma parcela muito pequena. Eu tenho um mito e verdade, porque eu li uma vez que ele falou assim, ambientes mais limpos evitam as alergias. Verdade? Bom, nós temos algumas... na verdade, o conceito era o oposto. Ambientes mais sujos levariam a uma melhoria da nossa imunidade. Isso é a primeira teoria, que é a teoria da higiene. É a primeira teoria para ter uma resposta inflamatória ali, alérgica. Hoje em dia, a gente sabe que nós temos 4 teorias e uma vai complementando a outra, né? Então, nós temos a teoria da higiene, nós temos a teoria de outras células, de marcadores, enfim. Isso é uma coisa para outra aula. Sim, mas a gente vê a quantidade de gente assim, tem que limpar. Como você falou assim, Viviane, 60% dentro de uma UTI lavada até o teto, 60% a gente consegue tirar o ácaro. E o 40% é bastante, se você for ver. E então, ele tá presente. Ele tá presente. Ele é muito leve, né? Então, por exemplo, se a gente passa um pano aqui agora e sai e tá tudo fechadinho, o tempo de precipitação do ácaro, que é o tempo dele tá aqui e ele desce até onde ele estava, é em torno de 4 a 6 horas. Nossa. Então, ele demora bastante. Nossa. Pra voltar onde ele tava, porque ele é muito leve. Geralmente ninguém fica, né? 6 horas esperando baixar o ácaro. Não. Que então, loucura. E aí, precisamos de usar mecanismos de tratamentos que a gente pode fazer, que a gente vai conversar sobre imunoterapia, para tentar ajudar esse quadro. Tá, eu quero chegar na imunoterapia, mas antes eu preciso falar das alergias tardias que eu conversei com você. Vamos supor, uma vez eu achava que eu não gostava de camarão. Achava e fiquei anos sem comer camarão. Que boba, né? Aí um dia eu fui fazer um cruzeiro e fui comer camarão. Aí, eu gostei tanto do camarão que eu fiquei só no camarão. No 6º dia, já não aguentava mais comer camarão, eu tive uma reação alérgica. Aí depois, eu cheguei aqui, fui fazer os exames. Deu um pouco de alergia a camarão mesmo. Você deve ter tido, sei lá, comeu demais, não sei. Depois, eu passei a comer só camarão e nunca mais tive alergia ao negócio de camarão.
Porque a gente vai ficando mais velho e vai desenvolvendo alergias que antes não tínhamos, nem quando infância. Porque geralmente, quando a gente tem na infância, eu já ouvi falar assim: quando ficar velho, vai voltar. Por que, que as pessoas falam quando ficar velho vai voltar e por que a gente desenvolve essas alergias tardias? A gente sabe que nós temos alergias mais tardias, e quando nós utilizamos de alergias tardias, para nós é um termo mais momentâneo. Temos alergias mais naquele momento e alergias que podem percorrer e se tornar tardias. Um exemplo é a alergia a remédio, por exemplo. O paciente pode tomar um remédio agora, daqui 3 meses ele tem uma reação. Isso pra gente é o termo tardio. Mas esse termo tardio que você trouxe, a gente também pode utilizar porque a gente sabe que nós podemos produzir mecanismos contra o que não são iguais a nós. Existe alguma explicação científica para isso? Não existe. A gente sabe que eu tenho essa predisposição. Quando nós estamos falando de alimentos, um dos alimentos principais que podem causar essas alergias mais tardiamente é o camarão, amendoim, porque as proteínas deles são muito diferentes das nossas. Então fica mais fácil de eu ter alergias mais diferentes das nossas de olhar para aquilo e falar, não, isso não é igual a mim, vou me proteger disso, isso pode me fazer mal. E aí do camarão entra 2 coisas. Primeiro, preciso saber qual que é o conceito de alergia. Eu ter o anticorpo de memória, eu ter lá o teste positivo ou o exame positivo não quer dizer que eu sou alérgico. É a primeira coisa. Então você pode ir lá, por exemplo, seu caso é um caso clássico. Você tem o anticorpo de memória, mas você consome e não tem reação. Provavelmente, o que você apresentou lá no cruzeiro, ele não foi uma reação alérgica. A gente sabe que a gente tem reações que simulam reações alérgicas, que a gente chama de reações anafilactoides, que simulam anafilaxia, que pode ser de outros mecanismos não alérgicos. O camarão, ele é um alimento que causa muito isso. Por quê? Pelo seu modo de conservação. O camarão ele é um alimento muito instável. Então, eles tiram ele do barco e lá eles já jogam um sulfito, que é o seu conservante. Porque ele não aguentaria chegar do mar até a praia. Ele já perderia. Então, e esse sulfito pode dar essas reações. Então, por exemplo, você consumiu, não teve uma reação alérgica, porque você voltou a consumir de novo. Normalmente as reações alérgicas ao camarão, elas não melhoram, elas persistem, porque eles são também da mesma família evolutiva dos ácaros, olha a importância dos ácaros. Então a gente sabe que eu ter anticorpo de memória não quer dizer que eu sou alérgico. Para eu ser alérgico, eu tenho que ter o anticorpo de memória, a clínica, e precisa ser reprodutível. Aí a importância da gente falar isso, por quê? Porque senão o pessoal vai lá, o pediatra pede aquele tanto de exames para o paciente ou para o adulto e vem positividade para um monte de coisas, mas o paciente come e não tem reação. Ele é alérgico? Não. Qual é o pulo do gato? Se eu parar de consumir um alimento que eu tenho anticorpo de memória, eu posso me tornar alérgico. Por quê? Porque o meu organismo ele produz um anticorpo que ataca e um anticorpo que bloqueia. Se eu não estou consumindo mais, por que eu vou gastar energia produzindo o que vai bloquear o outro? Eu vou deixar só o outro ativo. Se caso tiver o contato, eu já sei o que fazer. Então, por isso que a gente não fica restringindo muito os alimentos dos pacientes que têm sensibilidade, que têm anticorpo de memória, porque senão o paciente pode se tornar alérgico e uma reação alérgica grave. Ótimo, vou puxar um gancho aí muito grande, porque hoje a gente tem visto as modas das dietas, né? E eu tenho uma amiga que ela a vida toda tomou lactose e descobriu bem assim, bem velha, com 30 e poucos anos, de que ela era alérgica à proteína do leite. E ela tinha toda vez, inchava a barriga, tinha dor de barriga, diarreia, e nunca soube o que era. Mudou a vida dela depois que ela descobriu. Só que as dietas da moda é o contrário. Tá na moda não comer glúten. Tá na moda não comer lactose. Explica um pouquinho o quanto isso pode fazer mal a pessoa cortar na própria casa, falar assim, tá na moda, eu tô achando que eu tô inchada ou inflamando. Fala um pouquinho. Primeira coisa, o leite, ele não é inflamatório.
Nunca existiu nenhum trabalho científico que provou que o leite era inflamatório. Nunca. Isso foi uma grande modinha mesmo, como você já falou. E agora, devido a essa moda, começaram a fazer estudos para comprovar que o leite não é inflamatório. Então, o leite não é inflamatório. Ponto. Ponto final. Isso já está comprovado cientificamente. Quando eu estou falando de alimento que inflama e alimento que não inflama, eu preciso buscar mecanismos inflamatórios que estão ativados devido àquele fator. Então, o leite não é um alimento inflamatório. O que pode acontecer é que o paciente pode ter uma intolerância à lactose, que é diferente da alergia à proteína, porque a intolerância à lactose é a falta de uma enzima que vai quebrar o meu açúcar, que é a lactose. Então, eu não tenho a lactase. E quando esse açúcar chega no meu intestino, ele é fermentado pelas bactérias e dá gases, distensão e tudo isso. Mas o que isso tem a ver com inflamação? Ah, porque meu filho toma leite e tem aumento de tosse, meu filho toma leite e tem aumento de secreção. Será que ele não tem um refluxo? Que quando ele tem uma intolerância à lactose, aumenta a produção de gás, reflui mais o conteúdo Da tosse. e aí irrita a via aérea e produz muco. A gente sabe que isso já está muito bem consolidado dentro da alergia, né? Então, leite não é inflamatório, leite não produz muco, nada disso, isso não existe. E a gente bate nessa tecla para desmistificar isso, porque hoje em dia é fácil. Não existem mais, por exemplo, a gente brinca que não existem mais, as crianças não existem mais patologias, tudo se resumiu em uma coisa só. Então, sangramento nas fezes no bebê. Eu tenho 37 causas de sangramento nas fezes do bebê, mas hoje em dia não existe mais nenhuma, existe só o leite. Ninguém investiga mais fissura anal, ninguém investiga malformação, ninguém investiga mais nada. Então, fica muito difícil, né? É mais fácil falar que tem alergia. Ah, e aí a mãe tirou tudo e o paciente continua sangrando. Não, você não tirou tudo. Você está comendo alguma coisa que tem um contato... Não, gente, não. Não. Pediatria integrativa é um pouco disso, Isso, né? Não. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos avaliar essa criança e tudo isso. Então, a gente voltando aí para sua amiga, então, ela pode ter uma intolerância à lactose, que pode ser tardia ou não, tá? A gente sabe que eu tenho intolerância à lactose primária, que é quando o paciente já nasce sem a lactase, mas ele pode se perder a lactase durante ali a vida, perder a produção de lactase. E aí, eu tenho uma intolerância secundária à lactose. Perdeu. Que pode ser parcial ou completa. A parcial e transitória, o paciente, por alguma alteração intestinal, ele pode perder a lactose. Sim. Parar de produzir. Inflamações intestinais podem levar a isso. Alteração de alimentação, alimentação errada, verminose, disbiose, que é alteração de flora intestinal. Tudo isso faz com que diminua a lactase. E aí o paciente tem os sintomas. Uma vez que perdeu, doutor? Não necessariamente. Normalmente, a gente tenta recompor flora intestinal, tratar esse intestino. A grande maior parte dos pacientes conseguem voltar a consumir. Legal. Né? Então, a gente precisa dar uma atenção. E tem pacientes que realmente param de produzir e pronto. Não voltam a produzir. Mas hoje em dia nós temos as lactases, que é a enzima que já quebra esse açúcar do leite. Nós temos uma gama de produtos sem lactose, com preço muito acessível. Há 15 anos atrás, enquanto um leite com lactose custava R$1, um leite sem lactose custava 15. Era exorbitante o valor. Hoje em dia é muito parecido, até o mesmo preço. Então já ajuda bastante. Maravilha. A gente estava falando da parte da imunoterapia. Eu queria muito poder falar disso, mas vamos falar um pouco dos testes, para a gente poder identificar isso. A gente sabe que na rede pública é difícil o acesso, assim como a dermatologia, que eles vão levando para frente para a pessoa ir se virando, porque não é emergencial, entre aspas, né? Você me falou que você, em São José dos Campos, é você e só mais uma pessoa que faz esses testes. Teste
testes mais complexos somos nós, né? Eu brinco porque nós alergistas aqui dos Vales, nós somos todos amigos, né? Nós temos um grupo de alergistas, nós encontramos todos os meses para ter a aula, para confraternizar, enfim. A gente tá encorajando as meninas a fazerem testes mais graves. Mas tem testes mais graves, por exemplo, com medicamentos, os testes de provocação, que eu preciso ver o que o paciente ele é realmente alérgico, são testes mais específicos, né? Mas a grande maior parte dos testes alérgicos, a maioria dos alergistas fazem, que é o prick test, que é o teste que a gente faz no braço do paciente, né? Então a gente vê ali, a gente faz pequenos furinhos ali no braço do paciente, o paciente tem ali as reações, né? E aí nós vamos ver o quê? Parte respiratória, ácaros, pelos, mofo, pólens e tudo isso. E nós também temos a parte alimentar, que a gente consegue ver os alimentos que o paciente é alérgico através da detecção do anticorpo. Sim. Esse é o prick test. E o teste de contato é o teste que a gente cola os adesivos nas costas, né? Então a gente vai colar os adesivos nas costas do paciente e nós vamos ver uma reação, que é uma reação tardia. Lembra que eu te falei das diferenças do tardio para nós? Então, é um teste que a gente cola os adesivos nas costas num dia, retira em 48 horas e faz a primeira leitura. E a segunda leitura em 24 ou em 48 horas, podendo se estender até 96 horas. Que aí nós vamos ver coisas de contato. Então, produto de limpeza, cosmético, produtos de esmalte, que hoje em dia é o mais comum dentro das alergias das mulheres. O teste de contato, ele alergias aos esmaltes, eles são os mais comuns hoje em dia. Legal, eu ia falar dessas... Tem como a gente melhorar isso nas mulheres? Porque, assim, existem cremes, assim, que eu preciso usar esse creme. E eu sou alérgica, tal, eu fico vermelha. Tem como a imunoterapia ajudar nesse caso? Na imunoterapia, não. Não, a gente sabe que o mecanismo que a gente usa na imunoterapia, eu tento bloquear um anticorpo que eu fiz contra alguma coisa. E para eu fazer anticorpo, eu tenho que ter proteína envolvida. Então eu faço anticorpo contra a proteína do ácaro, proteína do leite, proteína do trigo. Quando eu estou fazendo reações devido por exemplo, uma coisa que toca na pele, eu tenho uma alteração de uma célula que eu chamo de linfócito. E eu não consigo controlar o linfócito. Porque o linfócito eu tenho normalmente, eu consigo dosar linfócito no meu hemograma. Mas eu não consigo fazer mecanismos para bloquear o linfócito, como eu consigo bloquear o IgE, que é uma imunoglobulina E, que é o anticorpo da imunoterapia. Então, infelizmente, o tratamento da dermatite... Isso. Entendi. E o tratamento da dermatite de contato é achar o agente causador e retirar. Entendi. É o único... Então, no caso, a mulher já vai saber o nome e quando ela for comprar, ela vai olhar. Se tiver... tiver, não pode. E a gente sabe que hoje em dia... papo. E a gente sabe que hoje em dia os esmaltes, eles estão cada vez mais modernos. Eles estão cada vez durando mais. Aí entra as fibras de gel, fibras de um monte de coisa que vocês sabem muito melhor do que eu. Porém, a gente sabe que tudo que tem naquilo ali, ele é pior e mais agressivo e mais diferente de nós. E aí eu consigo produzir melhor. Sim. Tem, inclusive, componentes de pinturas de automotivas e até de avião dentro de esmaltes. Nossa. Então a gente vê o tanto que ele pode ser agressivo para algumas mulheres. Sim. E sim, a gente tem aumento de dermatite de contato a esmaltes, que hoje em dia é o principal causador na mulher. A gente falou da lactose e eu pulei o glúten. E eu preciso falar do glúten porque é um caso que hoje também tá todo mundo falando, tudo tem glúten, vamos tirar glúten. Esses dias eu fui numa consulta com um gastro famoso aqui em São José, quero até convidá-lo também para vir. Ele falou que tudo que tem glúten, realmente o nosso corpo não está preparado para receber o glúten. Quando você como alergista, com certeza tem um ponto diferente do dele e ok. Você pode falar um pouco disso? Por que tirar o glúten? O glúten, ele é o enovelado proteico. É um monte de proteínas juntas que formam a partícula do glúten. Que algumas pessoas conseguem digerir ou não.
E algumas pessoas produzem mecanismos para proteção do próprio corpo quando ele entra em contato com alguma célula. O glúten por si só, e quando eu estou falando de glúten, estou falando de doença celíaca, o glúten por si só, ele não vai causar nenhuma inflamação, desde que eu não tenha um mecanismo imunológico envolvido. Quando esse emaranhado proteico encosta nas proteínas de membrana ali do meu intestino, ele vai formar um complexo proteico e celular, onde o meu organismo vai interpretar aquele complexo como sendo danoso e eu faço reação para evitar aquele complexo. Complexo, né? Isso. Então, e aí a doença celíaca, ela tem vários graus de gravidade. Desde uma doença celíaca leve, com sintomas locais, até doenças celíacas graves, que podem levar a alterações neurológicas, como letargia, cansaço, prostração. O paciente, ele está literalmente em outro mundo. É como se estivesse intoxicando mesmo. Mas a gente sabe que o paciente com doença celíaca não é a maioria dos pacientes. E aí já entra outra coisa. A tolerabilidade e a forma que esse trigo que nós estamos consumindo hoje ele é digerido. A gente sabe que o trigo de hoje não é o mesmo trigo de 30 anos atrás. Ele é completamente diferente geneticamente. E ele pode ter uma digestão em algumas pessoas um pouco mais prejudicada. E isso acontece comigo. Eu sou uma pessoa que quase não como trigo. Se eu como trigo, me estufo, eu fico pesado. Mas eu não tenho doença celíaca, porque eu já investiguei. Então, pode ser essa mutação que o trigo veio sofrendo durante esse tempo. E aí fica mais indigesto. Mas cada indivíduo responde de uma forma. Mas não são todos os indivíduos que vão ter. Não são todos os indivíduos que não podem consumir glúten. Não podemos falar nisso em um país em desenvolvimento ou subdesenvolvido. O Brasil é um país em desenvolvimento. Trigo, leite são fontes de alimento. Sim. Então, se eu retiro, eu tenho que repor nutrientes do que eu retirei, que quase ninguém faz. Consegue, sim. Tira, mas ninguém fala. Você está repondo cálcio? Você está repondo proteína? Você está repondo isso? Não. Tira e segue sua vida. Não. Sim. Se eu tiro, eu tenho que repor o que o paciente está tirando da dieta daquele paciente. Então, deixa de loucura com esse negócio de ficar tirando tudo de glúten. Tem gente que realmente tem gente que é como você, que tem só uma intolerância. Isso, vamos falar assim, uma intolerância. Entendi. É porque todo mundo fala assim, eu vou comer farinha só italiana. Ótimo, dizem que realmente é melhor. Mas a maior parte dos lugares que a gente sai para comer, ninguém vai fazer. Tipo, é 5 vezes o valor do trigo. Então, é muito complicado. E tudo vai de acordo com cada indivíduo. Existe protocolo para diagnosticar a intolerância celíaca, né, que é a doença do glúten. Existe protocolo para isso. Então, nós vamos desde sintoma clínico, depois dosagem de exames laboratoriais. Se eu tenho uma dosagem de exame laboratorial positiva, eu tenho que fazer uma endoscopia ou colonoscopia com biópsia para eu ter certeza de um diagnóstico. Então, não é tão simples assim. Então, para de loucura de ficar tirando tudo sem Sim. saber, sem procurar alguém que realmente Com certeza. pode avaliar como um todo, E né? talvez é uma verminose. Nossa. Hoje em dia a gente tem verme. Bastante. É. Tem médicos que falam, não existe mais verme. Existe verme sim, gente. Sim. E muito. Inclusive, tive paciente no consultório semana passada que expeliu verme. Meu Deus. Então temos verme. Tem que ser tratado. Doutor, é um assunto interessante isso, porque todo mundo fala assim, de 6 em 6... Não, várias pessoas, não precisa tomar mais. Teve a época da ivermectina por causa do Covid. Aí agora, de 6 em 6 meses, normalmente eu tenho 2 meninos que precisam. E o meu mais novo, de 10 anos, parece que ele é um chama do verme. Eu nunca vi uma criança dessa. E ele tem que tomar de 6 em 6 meses, não posso, porque ele já começa. Mãe,
os sintomas infantis. E ele é uma criança que passa a mão em todo lugar e coloca na boca, come unha. Mas isso não significa que o adulto não vai pegar. Porque a gente pode pegar em qualquer lugar. Salada, fruta, enfim, coisas do dia a dia. Tem pediatras que falam que não vai vermifugar mais criança. Mas ao mesmo tempo a criança tá lambendo a escada que sobe na maca. Como não ter? É bem isso. E tudo bem, tem que realmente de 6 em 6 meses, mesmo adulto ou criança. Eu não tenho prescrição de 6 em 6 meses. Eu tenho uma prescrição de vermifugar anualmente, sempre seguido de probiótico. Adulto e criança. Adulto e criança. E isso geralmente não tem verme que não detecta em exame de fezes. Eu não peço exame de fezes. Porque não vem, né? Não chega. Não pega. Eu vejo por alguns parâmetros do hemograma. Entendi. Joia, viu, gente? Fica a dica. Doutor, é muito legal. Eu acho que... E vermes, assim, a pessoa não sabe, mas causa milhões de coisas, inclusive as alergias, né? Alguns vermes, eles podem aumentar alguns parâmetros laboratoriais, por exemplo, tanto de IgE como de eosinófilos, que podem, traduzir como os quadros alérgicos, né? Então, nós devemos, quando tem uma clínica, sim, vermifugar o paciente. Ajuda bastante. Maravilha. Você já deve começar assim, né, doutora? Não. Depende. Quando chega lá, fala assim, de tomar remédio de verme, tem anos que nunca tomou. E a família toda, né? Isso, é uma coisa importante você falar. Vermifuga o cachorrinho, tudo junto. Tudo junto. E é engraçado, porque o veterinário fala para vermifugar o cachorro que dorme na sua cama. Né? Então ele toma remédio de verme, não sei de quanto em quanto tempo. Mas o adulto não precisa. Precisa, ele dorme na sua cama, ele passa na sua cara. A gente tem visto cachorrinho lambendo, fazendo na boca, fazendo tudo com o dono. Enfim, doutor, é muito legal. Eu quero que você fale um pouquinho do tratamento de imunoterapia. Você falou assim que é um tratamento já antigo, é um tratamento moderno, tem modificado, tem melhorado. Como que isso tá hoje? Eu sei que você tem uma clínica que trabalha com isso. Fala um pouquinho como que tá esse tratamento. A imunoterapia é um tratamento que ela deve estar inteirando ali uns 116 anos, mais ou menos. É um tratamento antigo, tá? A imunoterapia, ela foi desenvolvida lá atrás por pacientes que tinham reações graves à picada de abelha. Foi uma coisa bem experimental na época, tá? Foi até muito mal falado naquela época, porque o cara pegava a abelha e fiava no paciente, né? Então, uma hora ele achou a dose do veneno que não causasse tanta reação. Mas hoje em dia, não. A gente sabe que está cada vez mais moderno. Nós sabemos que está cada vez mais focado para a nossa terapêutica-alvo. Então, antes, a gente achava que nós éramos alérgicos a todo o ácaro. O ácaro inteiro a gente fazia um anticorpo de memória contra todo aquele ácaro. E hoje, a gente sabe que nós somos alérgicos às proteínas a gente descobriu depois que nós éramos alérgicos às proteínas da carapaça do ácaro e nós éramos alérgicos às fezes dos ácaros. Mas agora eu descobri que eu não sou mais alérgico somente às fezes dos ácaros. Não é as fezes, é a proteína do intestino do ácaro que me causa alergia. Meu Deus. Então, a terapia ela está cada vez mais evoluindo para ficar cada vez mais precisas, né? Precisas. E aí entra a imunoterapia nisso. Eu vou fazer o quê? Eu vou descobrir o que o paciente é alérgico e vou fazer uma vacina para ele de forma mais diluída até for ficando mais concentrado. Individualizado? Individualizado. A gente tem ali no início alterações dentro das células, então a imunoterapia trata rinite, trata asma, trata conjuntivite alérgica, tá? Dermatite atópica. Temos a imunoterapia oral para alimentos, que são as dessensibilizações alimentares. Então a gente vai introduzindo aquelas partículas aos poucos e o paciente vai criando essa tolerância celular. Mas o que a gente quer é um mecanismo a longo prazo, onde eu vou ensinar o meu sistema imunológico a controlar o meu sistema alérgico através de produção de anticorpo e tudo isso, e linfócitos reguladores, enfim, que vai ensinar meu sistema imunológico a andar com as suas próprias pernas e se autocontrolar depois do tempo específico do tratamento da imunoterapia. Parece complicado, mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Cura, doutor? A gente pode falar em cura, sim. A gente pode falar em cura, sim. E quando o paciente não atinge cura, a gente fala de uma melhora significativa. Porque existem muitos
Prós e contras. Eu vejo muita gente falando assim, porque é um negócio meio chato, né? Que tem que ir toda semana, é isso? Temos 2 tipos de imunoterapia, sublingual e subcutânea. A imunoterapia sublingual ela é diária. Então vai de 3 a 5 gotas todos os dias de 3 a 5 anos. Por que de 3 a 5 anos? Os meus sintomas eles melhoram antes, mas demora para o meu sistema imunológico reconhecer e fazer os mecanismos para se manter sozinho depois. As gotas são gotas diárias todos os dias e as injetáveis começam semanal, depois quinzenal, depois uma vez por mês. Mas, principalmente para rinite, eu vejo que existe mesmo uma melhora muito grande, porque a qualidade de vida do reniteiro É horrível, nossa, é horrível. E melhora bastante. Eu sou um riniteiro, tenho asma e faço imunoterapia e controlado. Que maravilha. Doutora, eu não posso deixar de falar da dermatite atópica, porque eu tenho um aqui em casa, assim, e é o inferno, para te dizer. Eu choro junto com ele. E, paralelo a isso, eu preciso falar de corticoide também, porque existem muitas coisas que eu escuto, mitos, verdades sobre ele, e eu queria que você desmistificasse um pouquinho do corticoide. Mas vamos, antes disso, falar um pouquinho da dermatite atópica. Dermatite atópica é uma doença, a gente chama da dermatite atópica de um arraso imunológico. Ela é uma doença de pele, onde a minha pele é o meu maior órgão do corpo, e ela é uma deficiência de barreira. Então, eu tenho uma alteração na barreira, na primeira barreira da minha pele, onde a minha pele ela é uma pele aberta, tá? E eu não tenho coisas, então, se eu devia ter trazido a imagem. Mas, por exemplo, imagine que a primeira barreira da pele eu tenho alguns tijolinhos e alguns cimentos que vão consolidar. Na dermatite atópica, eu não consigo produzir estes tijolos e esses cimentos, então minha pele ela fica sempre aberta, tá? E essa pele que fica sempre aberta, ela coça por quê? Toda pele aberta ela é uma pele seca e ela coça porque expõe terminação nervosa que dá dor e tato, por isso que ela coça. E na dermatite atópica, quando eu tenho uma lesão embaixo dessa pele que está aberta, vem aquelas lesões feias, né? Então na dermatite atópica nós temos o nosso fator irritativo, né, da pele estar seca e coçar, e nós temos o nosso fator alérgico que está envolvido na fisiopatologia da dermatite atópica. Que andam juntos. Que andam juntos. Então, a gente sabe que o principal causador da dermatite atópica são os ácaros. São os principais causadores. Por isso que a alergia anda junto. A rinite anda junto com a asma, que anda junto com dermatite atópica, que anda junto com conjuntivite alérgica. E nós temos e a imunoterapia responde muito bem para essas 4 doenças, principalmente a conjuntivite alérgica. Eu já tive paciente que estava na fila do transplante de córnea por coceira de olho, começou a fazer imunoterapia, saiu da fila do transplante. Que maravilha! Colou a córnea, porque coça, coça, coça. E aí a dermatite atópica, ela é uma doença que dependendo, hoje em dia nós estamos modernizando cada vez mais o tratamento da dermatite atópica com os usos dos imunobiológicos que vão alterar lá na raiz do problema para tentar melhorar ali os cuidados. E a paciente com dermatite atópica, ele pode se beneficiar desde a vacina para alergia até de um tratamento mais específico, que seria os imunobiológicos. Eu tenho bastante experiência com imunobiológico. Até que agora, na sexta-feira, eu fui convidado para um evento que era para especialistas, foi como se fosse uma mesa redonda, especialistas que têm habilidades em tratar pacientes de dermatite atópica grave com um remédio específico. Então, era muito específico. Então, era um evento de um remédio que chama Dupilumab para especialistas com experiência em tratamento de dermatite atópica grave na criança. Ainda é muito caro, né, doutor? Muito caro. Um tratamento que gira em torno de 20 mil por mês, né? Mas paciente que tem convênio, graças a Deus, a partir de 6 meses já está liberado nos convênios. E, infelizmente, os pacientes graves de SUS a gente consegue por judicialização, né? É isso que eu ia falar. Existe um pedido judicial, né? Existe. Que ajuda. Doutor, muito, muito. Eu acho que, assim, eu vejo o quanto meu filho sofre com isso, com a dermatite. Eu nem sabia que era causado pelo ácaro. Eu achei mais que era algo mais respiratório, que talvez a pele respondesse, né? Sim, também. E é isso. Mas é uma loucura, é muito triste. Eu vejo gente que, assim, com coisas e acaba assim... Tem outras pessoas que são a psoríase. Psoríase é uma dermatite autoimune.
Não tem cura. Normalmente não tem cura, mas tem biológico. Então tem tratamentos-alvo para psoríase. Mas cura, ainda não. Cura de psoríase, eu deveria estar falando de alterações genéticas, onde eu conseguiria mudar geneticamente o meu organismo para aquilo. Nós sabemos que nós estamos caminhando para algumas coisas, algumas terapias gênicas que melhoram bastante coisa, mas ainda não tem. Tá. Tem alguma dica que você fala assim pra mim, Vivi? Esse é prático e as pessoas podem fazer em casa pra rinite, pra tirar do desespero, sem medicação ainda, porque a gente vai falar do corticoide já já. Bom, medicação, então sem medicação a gente pode falar dos cuidados ambientais. Então, não varrer casa, só passar pano, tirar pó com pano úmido. Ursinhos de pelúcia, não ter, se tiver, lavar. Tapete. Cortina e tapete, se tiver que ter, lavar semanalmente ou a cada 10 dias. Cobertores, lavar a cada 10 dias. Então, Animais domésticos, entra aí, né? higiene dos animais domésticos, eles são reservatórios de ácaros. Dá banho máximo que a raça permite. Se a raça permite banho diário, banho todos os dias. Se a raça permite banho semanal, banho toda semana. Até o cachorro sofre, então, né, no caso. E até o gato também. Sim. Gato se limpa, Olha. mas ele não tira os ácaros que fica lá. E ele anda para todos os lugares, né? Aham. A lavagem nasal ajuda? Ajuda. Ajuda a tirar ali a sujeira que está impregnada. Tirar os ácaros, os poluentes, os alérgenos que estão no meu nariz. Então ela ajuda. Vale a pena fazer. Não precisa ser aquela de alto fluxo, que entra de um lado e sai no outro. Né? Pode ser a lavagem simples. A lavagem de alto fluxo ela é controversa até mesmo dentro do otorrino. Não sabia. Alguns otorrinos são contra e outros são totalmente Eu tenho uma amiga, favor. mas que é otorrino e ela realmente ela faz nela, na filha dela, e eu faço nos meus filhos também desde que eles nasceram, nunca tiveram problema com isso, mas tem um jeito certo de fazer, né? Tem um jeito e, certo. E tem muitas pessoas explicando isso na internet, depois se você quiser olhar lá, acho prático. Você fala disso no seu consultório ou não? Às vezes eu falo, na verdade, para mim, o que importa não é nem a forma que o paciente joga soro no nariz, e sim o jogar o soro no nariz. Se a criança se adapta ao spray, ele vai usar o spray. Sim, se ela tem se isso. adapta ao conta-gotas, ela vai usar o conta-gotas. Se ela se adapta à garrafinha, ela vai usar a garrafinha. Importante é lavar, né? Qual que eu gosto mais? Conta-gotas. Sério? Sem sombra de dúvidas. Empurra do mesmo jeito. E não precisa ter aquela frequência, intensidade muito grande e tudo isso. E a lavagem de alto fluxo, quando a criança não está encatarrada, ela não pode ser feita rotineiramente. Já tem estudos que mostram de alteração de microbiota nasal por excesso de lavagem nasal. Diminui a microbiota e evolui para uma maior inflamação de via aérea. Olha, não sabia, essa é muito bom. Doutora, então assim, voltando, finalizando a imunoterapia, vale a pena? Vale. Você falou 4 doenças, pode repetir? Dermatite atópica, rinite, asma e conjuntivite. Essas aí, realmente, vale muito a pena, custo-benefício. Vale. Ajuda muito, melhora a qualidade de vida muito. Aí eu vejo do pessoal, às vezes, poxa, mulheres que não pode passar maquiagem por causa do... Como é que é o nome do olho? Que fica de Da coçar? conjuntivite. Isso, nossa, fica bolsa. A mulher é terrível, não pode usar horrível. rímel. Terrível. Então, acho que vale a pena e é uma coisa que o custo-benefício vale a pena, realmente. Vale a pena. Doutor, eu preciso terminar, mas antes eu preciso falar do uso de corticoide. Muitas vezes a gente faz o uso sem a prescrição médica, a gente já se acostumou e eu posso te dizer por mim, mas não gosto. Eu raramente, é a última coisa que eu procuro fazer, é o corticoide. Você pode falar dos benefícios e dos malefícios? Primeiro, existem tipos de corticoides. Corticoides tópicos e corticoides sistêmicos. Os tópicos, eles incluem pomadas, sprays nasais, bombinhas e tudo isso, que causam menos mal, principalmente, por exemplo, tópicos, bombinha, spray nasal. É microdoses, o organismo não percebe que aquilo não é o corticoide que nós produzimos corticoide, né? Pomadas, dependendo da sua potência, ela é mais absorvida. Betametasona, clobetazol, elas são pomadas que já são absorvidas.
Mas mesmo assim nós usamos os tópicos com mais tranquilidade. Agora, os sistêmicos, eles devem ser evitados. Injetável, via oral e tudo isso. Então, eles causam alterações em todos os órgãos, sem exceção. Desde o cabelo até o intestino, até tudo. Age no sistema nervoso central, né? Tudo. Então, ele pode levar, sim, a esses danos. E a gente tem que evitar o uso ali do corticoide. Hoje em dia, fala-se em dano para o organismo quando o paciente usa mais de 5 dias por ano. Ano. Já leva dano. Meu Deus, doutor. Sim. E por que isso vende sem receita? É a mesma coisa do Sorine, que vende sem receita, que dá arritmia, dá insuficiência cardíaca, dá arritmia, insuficiência renal e derrame. Meu Deus. E não, se a gente for entrar no remédio, também tem problema de Novalgina, Mas tem uns que são piores, né? Corticoide. Meu Deus, meu Deus. Então, assim, se você puder falar pro pessoal, esse já é o susto maior. 5 dias no ano já causa dano. Então, pra você ter noção que tem gente que toma todo mês. Tem gente que toma todo dia. Mas existem doenças que são tratadas assim. Que precisam, infelizmente. Mas aí entram os biológicos para tentar a redução dessas medicações. Que são aqueles remédios caríssimos, Mas tem acesso, conseguimos acesso. Doutor, maravilha. Eu acho que assim, é um assunto que realmente, quando eu fui convidar ele, o doutor falou assim, Viviane, é muito vasto, né? Principalmente quando a gente vai falar de imunidade. Doutor, vamos só fechar. Tá. Como melhorar a imunidade? Bom, primeiro, então já falamos que a imunidade são infecções graves de repetição, mas ela está envolvida em todos os nossos sistemas. Melhora de imunidade, alimentação adequada, rica em fibras, diminuição de alimentos industrializados, frituras, excesso de açúcares e tudo isso. Ingesta hídrica, tem que tomar água para o sistema imunológico funcionar, tem que praticar atividade física, qualidade de sono é fundamental. Pensar muito no nosso intestino quando nós estamos falando em imunidade. Ele é o nosso maior órgão de imunidade, de produção de anticorpo. Tem um anticorpo que ele é feito lá, que é o IgA. Ele ajuda em muita coisa. Então temos que cuidar muito bem da nossa vida no geral para que a nossa imunidade responda super bem. Tem algo natural que eu possa fazer? Alguma coisa que eu possa tomar? Dentro da imunologia, onde nós trabalhamos com deficiências graves, nós não suplementamos, por exemplo, vitaminas focando em infecções graves. Nós, imunologistas, nós estamos tratando o que está muito ruim. É aquele paciente que já teve 4 meningites, várias pneumonias, e a gente vai no alvo. Mas nós sabemos que quando nós temos deficiências de vitaminas, por exemplo, a gente pode sim suplementar a vitamina, porque isso ajuda o meu sistema imunológico a funcionar bem. E aí entra as vitaminas quando está deficiente. A gente bate muito nessa tecla não tomar se não tiver, né? Não tomar se não tiver. Por isso que é sempre bom o acompanhamento. Mas ninguém dosa, né? Você sabe que não, é verdade. Tem que tomar cuidado. O excesso de vitamina, principalmente de vitamina D, pode causar problema renal, né? Então tem que tomar cuidado. Dizem que tem uma dupla que tem que tomar com a vitamina D, né? A K2. Tem um monte de coisas. Mas assim, como eu entendo quando você fala isso, porque é realmente tratamento individualizado. Não adianta, assim, às vezes o que falta para mim não é o que falta para o outro, e eu tomo um polivitamínico que não tem necessidade de tal coisas, uma coisa ou outra para mim. Doutora, eu acho que é isso. Muito obrigada, de verdade. Obrigado é um assunto vasto. Depois eu vou abrir caixinha de perguntas, eu sei que vai vir algumas perguntas importantes. Se você puder depois responder pra gente, eu vou ficar muito agradecida. Ótimo, a gente responde. Olha, fala pra mim, fala pro pessoal só o nome da sua clínica. A minha clínica chama Vacinovale. Tem no nosso Instagram e pode me seguir também no meu Instagram, @doutor Alan Mesavila. É fácil o acesso a você, doutor? É fácil.
Porque tem uns médicos que eu vou te falar. Normalmente a secretária ajuda bastante a gente, que a nossa vida é muito louca, né? Mas eu achei ela bem querida. Vi um beijo pra secretária dele. Muito atenciosa. Doutora, muito obrigada. Obrigado. Deus abençoe. Tamo junto, tá bom? Obrigado. Gente, tchau. Fiquem aí. Se vocês precisarem de alguma coisa, lá no @ do doutor, eu vou deixar no começo lá o @ dele pra você poder pegar. E também a clínica dele. Tem um @ clínica também? Tem também. Então, vou deixar os dois lá se vocês precisarem, tá bom? Procurem um médico alergista. Precisa todo mundo fazer os testes? Na grande maior parte, sim. Mesmo se não precisa? Não, entendeu? não. Sempre direcionado. Então, se o paciente vai com alguma queixa, a gente foca naquela queixa. Entendi. Eu não preciso ficar louca de ir lá fazer os testes sem precisar ter nada. Não. Sem sentir nada. Não, mas tem alguns pacientes que fazer o teste, ele traz um alívio para aquela dúvida que ele tem. Então, a gente acaba fazendo. Maravilha. Atende convênio e particular? Convênio na minha clínica não, mas eu atendo particular, convênio eu atendo em Campos do Jordão e atendo no convênio aqui da Ativa, que eu sou o alergista responsável pelo convênio. Maravilha, então vocês já sabem. Beijo, gente, até semana que vem. Tchau, tchau.